Em 2020, quando a pandemia virou o mundo de cabeça para baixo, eu comecei a dirigir para um aplicativo de transporte para conseguir uma grana. Tinha perdido meu emprego numa loja e precisava de um jeito rápido de fazer dinheiro. Quem atua nesse ramo sabe. A gente vê de tudo, principalmente nas madrugadas. Teve encontro esquisito. Passageiro bêbado, papo estranho. Mas nada se compara ao que rolou numa sexta-feira de outubro. Era pouco depois da meia-noite. E eu tinha acabado de deixar alguém num hotel na beira da cidade. Meu celular apitou quase na hora com um novo pedido. O local de embarque eram 6 minutos dali, na frente de um boliche que ficava num centro comercial. Coisa normal. O nome no aplicativo era Ricardo. Aceitei e fui pra lá. ARS. Tranquila quando cheguei, só umas luzes fracas no estacionamento. Nenhum carro à vista. E o boliche parecia fechado, mas tinha um homem parado sozinho, debaixo de uma das luzes, vestindo um moletom cinza e calça jeans. Ele era alto, talvez com quase 2 metros, com as mãos nos bolsos, cabeça baixa, como se estivesse olhando para os próprios pés. Quando parei, ele me olhou, mas não acenou nem se mexeu. Abaixei o vidro e perguntei: "Você é o Ricardo?" Ele assentiu devagar, veio até o carro e entrou no banco de trás, atrás de mim. Comecei a viagem e perguntei se o destino no aplicativo estava certo. Um endereço a uns 20 minutos dali, num bairro residencial que eu nunca tinha ido. Ele respondeu: "É isso mesmo", com uma voz baixa e calma. Lembro de ter achado a voz dele meio estranha. Não bêbado nem chapado, só meio sem emoção. Mas não dei muita bola na hora. Comecei a dirigir e ele não falou nada pelos próximos 5 ou 6 minutos. De vez em quando, eu dava uma olhada nele pelo retrovisor, e toda vez que olhava ele estava olhando reto, não para a janela ou para o celular, só para minha nuca. Tentei quebrar o silêncio perguntando como tinha sido a noite dele. Ele fez uma pausa e disse: "Só precisava sair de lá." Perguntei de onde, e ele respondeu: "Não importa." Então, não insisti. Dirigimos mais um tempo. Depois de uns 15 minutos, percebi que estávamos chegando perto do destino, mas o endereço era numa parte bem isolada da cidade. Não tinha iluminação pública. Os terrenos eram grandes e cheios de árvores. Quando nos aproximamos do endereço, ele de repente se inclinou para frente e disse: "Na verdade, pode entrar naquela garagem ali." Ele apontou para uma casa à direita. A casa estava escura, sem luzes acesas por dentro ou por fora. Parecia velha e abandonada. Para ser sincero, tinha um gramado sem cuidado e a pintura descascando. Também não tinha carro na garagem. Perguntei: "É sua casa?" E ele disse: "Só entra." Hesitei, mas virei na garagem. Parei perto da frente da casa e coloquei o carro no ponto morto. El Nausa. Olhei para ele e perguntei: "Tudo bem?" Ele olhou fixamente para a porta da frente e disse: "Me espera aqui." E saiu, começando a andar em direção à casa. Ele não foi para a porta da frente. Deu a volta na lateral da casa e sumiu da minha vista. Fiquei ali por uns 2 minutos, tentando decidir o que fazer. A corrida ainda estava ativa tecnicamente. Eu não queria ir embora e ser penalizado, mas também sentia que algo não estava certo. Meu instinto dizia que esse cara não estava só entrando para pegar alguma coisa. Finalmente, encerrei a corrida manualmente. Marquei como concluída e comecei a sair da garagem. Mas antes que eu pudesse engatar a ré, vi ele voltando para o carro, rápido. As mãos dele estavam vazias e ele tinha uma expressão estranha no rosto, como se estivesse bravo ou animado. Destranquei as portas porque não queria uma briga, mas algo dentro de mim gritava para não deixá-lo entrar de novo. Ele abriu a porta de trás, entrou e disse: "Me leva para o outro lugar." Perguntei: "Que outro lugar?" Ele disse: "Só dirige. Eu te falo." Eu disse: "Você precisa colocar no aplicativo." Ele não respondeu. Apenas me encarou pelo retrovisor. Repeti: "Não posso te levar a lugar nenhum a menos que você coloque no aplicativo." Ele não disse uma palavra. Depois de segundos, ele me mandou voltar para onde eu o tinha pegado. Eu não queria mais discutir, então comecei a voltar para o centro comercial. O caminho todo. Senti uma pressão dentro do carro. Ele não falava, mas eu podia sentir que ele estava me observando. Os pelos dos meus braços estavam arrepiados. Ele ainda estava olhando para minha nuca. Em momento, tentei aliviar o clima. Eu disse: "Noite difícil, né?" Ele respondeu: "Pode-se dizer." Perguntei se estava tudo bem, e ele disse: "Ainda não." Não fiz mais perguntas quando chegamos. De volta ao centro comercial, estacionei debaixo da mesma luz, onde o peguei. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele se inclinou para a frente e perguntou: "Você já se perguntou como vai morrer?" E Yukong ri sem graça e disse: "Não é algo que eu pense muito,
Ele não riu, apenas se recostou no banco. E depois de alguns segundos disse: "Eu penso nisso o tempo todo." Então ele abriu a porta e saiu, sem mais uma palavra. Ele não fechou a porta na hora, apenas ficou ali por um segundo, meio dentro, meio fora do carro. Então ele me olhou e disse: "Você pegou a pessoa errada hoje à noite." Ele fechou a porta e sumiu na escuridão atrás do boliche. Fiquei ali por um minuto, abalado demais para me mover. Eventualmente, dirigi para casa, checando constantemente os retrovisores. Quando cheguei em casa, olhei os detalhes da viagem de novo. Algo estava errado. O nome tinha mudado. Não era mais Ricardo. Estava em branco, sem nome, sem foto de perfil, sem histórico de viagens. Era como se a corrida nunca tivesse acontecido. Entrei em contato com o suporte do aplicativo para relatar, mas eles me disseram que os dados da viagem não estavam disponíveis. Disseram que às vezes isso acontece se o aplicativo trava ou se o passageiro cancela no meio do caminho. Mas eu sei o que vi. Eu sei que completei a viagem. Eu sei que o homem entrou e saiu do meu carro. E eu sei que ele disse o que disse. Você pegou a pessoa errada hoje à noite. Nunca mais o vi. E espero nunca mais ver. Mas toda vez que recebo um pedido em um estacionamento, mal iluminado ou tem um passageiro silencioso no banco de trás, lembro daquela noite. E lembro da sensação de que algo terrível poderia ter acontecido. Talvez ele tenha mudado de ideia no último segundo, ou talvez nunca tenha planejado fazer nada. Só queria assustar alguém. Mas ainda me pergunto, o que ele quis dizer? E se ele encontrou o carro certo? Isso aconteceu em 2021, quando eu dirigia para o aplicativo em tempo integral. Eu moro numa cidade que recebe muitos turistas, principalmente no verão. Então, trabalhar com transporte pode render um bom dinheiro se você for constante. Eu trabalhava mais à noite, em parte porque sou noturno e em parte porque tem menos trânsito e gorjetas melhores de passageiros, voltando bêbados dos bares. Na noite em que isso aconteceu, era por volta da 1h30 da manhã, um sábado à noite bem normal. Eu tinha acabado de deixar um grupo de universitários que não paravam de gritar no meu carro, então fiquei feliz em receber um pedido que parecia mais tranquilo. O nome era Cristiano e o local de embarque era uma rua pequena, perto do centro. O estranho era que o ponto estava numa área meio esquisita, não perto de bares ou apartamentos, mas para os fundos de um centro comercial antigo. Mas pensei que talvez fosse só um erro do GPS. Acontece às vezes. Dirigi até lá e vi um cara parado na esquina, de moletom, jeans, olhando para o celular. Parei e disse: "Cristiano?" Ele assentiu e entrou no banco de trás sem falar muito. Ele não cheirava a álcool, nem falava enrolado. Parecia sóbrio e bem quieto. Não disse olá, nem respondeu quando perguntei como tinha sido a noite dele. Algumas pessoas simplesmente não são de conversar, então não dei muita importância. Comecei a viagem e o destino era do outro lado da cidade, há uns 25 minutos, num bairro residencial que eu tinha ido talvez uma ou duas vezes antes. O problema era que estava escuro lá fora, tipo, sem iluminação pública em algumas áreas, bem isolado. Percebi, uns 5 minutos depois de começar a viagem, que o Cristiano estava com o celular na mão, mas não estava mandando mensagem, nem ligando para ninguém. Ele estava segurando o celular deitado no colo, com a lanterna ligada, apontando o feixe de luz um pouco para o meu banco. Perguntei a ele, meio de brincadeira: "Tudo bem aí atrás?" Ele apenas murmurou: "Sim", e então apagou a lanterna. Os próximos 20 minutos foram de silêncio total. Apenas o zumbido do motor e uma tensão estranha crescendo no carro. Não sei como descrever. Algo parecia errado com esse cara. Não ameaçador, mas definitivamente inquietante, como se ele não estivesse realmente ali. Chegamos ao bairro e segui o GPS até a casa. Mas quando paramos, percebi que estava tudo escuro. Nenhuma luz na varanda, nenhuma luz interna, nada. Perguntei: "É o lugar certo?" Cristiano não respondeu, apenas ficou sentado. Virei e olhei para ele. Repeti um pouco mais alto, dizendo: "Ei, é aqui?" Ele olhou para além de mim, pela janela. Repeti mais uma vez, e finalmente, ele assentiu. Então coloquei o carro no ponto morto e disse: "Tenha uma boa noite." Ele não se moveu, apenas ficou sentado. Então, perguntei de novo: "Tudo certo?" Ele finalmente esticou a mão para a maçaneta e saiu, mas não fechou a porta. Apenas ficou parado do lado de fora do carro com a porta aberta, de frente para casa. Fiquei ali esperando. Alguns segundos se passaram, depois 20. E então 1 minuto inteiro. Eu estava prestes a dizer algo quando ele de repente se virou,
Olhou para mim pela porta aberta e disse: "Preciso voltar." Pisquei e disse: "Voltar para onde?" Ele disse: "Para onde você me pegou." O tom dele era neutro, sem emoção. Eu não sabia o que dizer. Eram 25 minutos de viagem, e não era como se eu pudesse simplesmente reverter a corrida. Disse a ele que ele teria que pedir uma nova corrida, mas ele apenas me encarou. Ele implorou, dizendo: "Por favor, preciso voltar." Eu disse a ele novamente: "Você precisa pedir pelo aplicativo." Foi então que ele disse algo que me deu arrepios. Ele disse: "Não posso. As pessoas ainda não foram embora." Minha resposta foi: "Quem não foi embora?" Ele não respondeu. Apenas ficou ali, ainda segurando a porta aberta. E percebi que ele estava respirando pesadamente. Nesse ponto, comecei a ficar seriamente desconfortável. Eu disse: "Olha, não posso simplesmente começar uma nova corrida, a menos que você peça." Ele me encarou por mais um segundo, então lentamente se afastou e fechou a porta. Ele caminhou em direção à casa, mesmo estando tudo escuro e parecendo vazia. Esperei até que ele chegasse na varanda antes de sair. No momento em que virei a esquina, encerrei a corrida no aplicativo e comecei a voltar para o centro. Alguns quarteirões depois, parei num posto de gasolina 24 horas para usar o banheiro e pegar uma bebida. Estacionei na lateral do prédio, entrei e voltei uns 4 minutos depois. E quando voltei para o meu carro, senti como se meu cérebro tivesse dado um curto-circuito. Cristiano estava sentado no banco de trás, com o mesmo moletom e a mesma expressão. Eu pensei que tinha trancado as portas antes de entrar, mas de alguma forma, ele estava no banco de trás do carro. Abri a porta do motorista e entrei devagar, mantendo os olhos nele pelo retrovisor. "Como você entrou de novo?" perguntei. Ele apenas disse: "Me leva de volta." Eu disse: "Vou chamar a polícia." E estiquei a mão para o meu celular. Foi então que ele se inclinou para a frente, perto o suficiente para eu ouvir a respiração dele, e disse: "As pessoas ainda estão na casa. Não sei porquê, mas não chamei a polícia." Algo na forma como ele disse, aquilo me fez sentir que ele estava tendo algum tipo de surto. Eu entrei na dele e disse: "De quem é aquela casa?" E ele disse: "Dos meus pais." Perguntei se ele morava lá, e ele disse: "Não mais." Isso me arrepiou. Comecei a dirigir devagar de volta para onde o peguei. Cada parte de mim gritava para não fazer isso, mas eu não sabia o que mais fazer. À medida que nos aproximávamos, ele começou a respirar mais pesado. Ele estava balançando levemente no banco de trás. "É meu momento," ele sussurrou. "As pessoas ainda estão lá. Não vão embora. Não importa o que eu faça." Quando paramos na casa, ainda não havia luzes. Ainda não havia sinais de que alguém morava lá. Ele saiu sem dizer nada, e então caminhou até a porta da frente e ficou parado. Ele não bateu nem nada, apenas ficou parado. Esperei uns 30 segundos, então saí de novo, me certificando de que as portas estavam trancadas. Dirigi 3 quarteirões, estacionei debaixo de um poste de luz e fiquei ali por 10 minutos tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Pensei em chamar a polícia. Mas o que eu diria? Que um cara entrou no meu carro 2 vezes e disse coisas estranhas? Não houve crime, tecnicamente, pelo que eu sabia. Então apenas dirigi para casa, e não dormi naquela noite. No dia seguinte, relatei a corrida ao aplicativo. E honestamente, me arrependi de não ter relatado isso à polícia, porque o homem poderia estar doente da cabeça precisando de ajuda. Espero que ele não tenha machucado ninguém. Quem sabe, se aquela casa era a mesma casa dos pais dele, ou se ele estava apenas tendo um episódio de mania. Eu sou uma garota de 18 anos que mora sozinha no meu apartamento com meu cachorro. Moro a uns 13 quilômetros da cidade. Então pedir comida por aplicativo pode ser um perrengue às vezes. Nunca pensei que o serviço de entrega pudesse ser ruim. A gente ouve umas histórias, mas nunca pensa que vai acontecer com a gente. Pelo menos, era o que eu pensava. Era uma sexta-feira à noite. Eu estava arrumando meu apartamento, me preparando para a chegada do meu namorado. A gente namora à distância, então só consigo ver ele nos fins de semana. E geralmente tento deixar tudo limpo antes que ele chegue no sábado. Eu estava limpando há umas 2 horas, e já passava das 6 da tarde. Então comecei a sentir fome. Não queria sujar nenhuma louça, já que tinha acabado de lavar tudo e limpar a cozinha. Decidi pedir comida para não ter que fazer bagunça. Fiz meu pedido e recebi a notificação de que meu entregador estava a caminho, dirigindo um carro branco. Como sou uma garota jovem morando sozinha, deixei minhas instruções de entrega para que o pedido fosse deixado na minha porta, sem contato. Eu estava sentada na sala assistindo TV,
quando recebi a notificação de que minha comida tinha sido entregue. Assim que vi a notificação, pulei, ansiosa para pegar minha comida. Eu estava morrendo de fome. Quando abri a porta para pegar minha comida, ela não estava lá. Então, pensei que talvez ele tivesse deixado na porta errada. Mas olhando para todas as portas, nenhuma delas tinha comida. Então, voltei para dentro e ia mandar uma mensagem para ele quando ouvi uma batida na minha porta. Era meu vizinho. Ele estava segurando minha comida. Ele disse: "Ei, desculpa, peguei sua comida do entregador porque ele estava olhando pelas suas janelas e eu não tinha certeza do que ele estava fazendo." Peguei a comida e agradeci, me perguntando o que diabos tinha acabado de acontecer. Voltei para dentro, comi minha comida e curti um filme. Quando comecei a me preparar para dormir, tomei um banho, depois fui desligar a TV e me certificar de que todas as minhas portas estavam trancadas antes de ir para a cama. Deitei na cama e liguei para o meu namorado e acabei pegando no sono. Acordei algumas vezes durante a noite com meu cachorro rosnando para a janela ou para a porta dos fundos. Meu cachorro não é um cão grande e assustador. Ele é um pequeno poodle de 2 quilos, mas ainda é bem assustador quando ele rosna para algo e te pega de surpresa. Finalmente, consegui acalmar ela e voltou a dormir. Não fazia nem 15 minutos quando acordei com batidas na minha janela. Meu cachorro começou a enlouquecer, latindo, rosnando e até choramingando. Eu não conseguia me mover na cama. Peguei os lençóis e os puxei sobre a minha cabeça, deixando apenas o suficiente para não cobrir meus olhos, para que eu pudesse ver a janela. Liguei para a polícia e sussurrei baixinho no telefone. Expliquei para a atendente que tinha alguém no meu quintal e que minha janela não trancava, então podia ser facilmente levantada. Ela me disse para ir para outro cômodo e que a polícia estaria no meu apartamento em breve. Corri para minha cozinha e peguei uma faca. Apenas esperando ver luzes azuis e vermelhas ou ouvir sirenes, pareceu uma eternidade. Olhei pela janela da minha cozinha e nunca esperei ver o que vi. O carro do entregador que trouxe minha comida. O carro dele estava parado do outro lado da rua do meu apartamento. Quando você abre a porta do meu apartamento, há um grande campo, aberto à esquerda, que é usado para estacionar trailers e para os cachorros brincarem. Ele estava estacionado lá, mas eu não vi ninguém no carro. Juntei 2 mais 2 e pensei: ele está no meu quintal. A polícia finalmente chegou. Eu mal conseguia falar. Estava tremendo e chorando. Expliquei a um policial o que aconteceu, enquanto o outro foi verificar meu quintal, onde fica a janela do meu quarto. Outro policial que chegou foi verificar o carro dele porque ainda estava no campo, mas ele não estava no carro. Os 2 policiais voltaram e começaram a conversar com o policial com quem eu estava falando, dizendo a ela que havia pegadas no meu quintal e tinha acabado de chover na noite anterior. Então estava muito lamacento lá fora. Comecei a entrar em pânico assim que ouvi isso. Não só porque não é o que você quer ouvir, mas também porque onde estava esse cara se ele não foi preso com os policiais e não estava no carro dele? Meu vizinho saiu para ver o que estava acontecendo. Os policiais explicaram a ele o que estava acontecendo. Então ele falou sobre como ele pegou minha comida para mim mais cedo naquele dia. O vizinho me convidou para dormir no apartamento dele naquela noite, se isso me fizesse sentir melhor. Estranhamente, recusei a oferta. E quando todos os policiais foram embora, voltei para o meu apartamento, pensando que tudo tinha acabado. Levei algumas horas para me sentir confortável o suficiente para dormir. Mas às 2 da manhã, acordei com batidas na minha porta da frente e ouvi polícia. Não é possível que isso esteja acontecendo agora, pensei. Levantei e fui até a porta da frente, com medo de abrir. Era a mulher com quem eu tinha falado. Antes, ela explicou que eles ficaram escondidos no meu apartamento para vigiar aquele cara, caso ele aparecesse de novo. E ele apareceu. Eles o pegaram andando até a minha porta da frente, pensando que ele ia tentar encontrar um jeito de entrar. Meu coração foi parar na boca quando ouvi dizer isso. Ela então explicou que ele foi preso e que eu não precisava mais me preocupar com ele. Agradeci a ela e voltei para tentar dormir. Infelizmente, não consegui dormir dessa vez. Também não uso mais o serviço de entrega quando estou sozinha em casa. Eu tinha 26 anos na época. E sou homem. Estava em Brasília, em uma espécie de férias, visitando minha então noiva. Vou chamar ela de Ana, para a história. Eu estava visitando para a formatura dela no curso de formação. Era um grande evento para a família dela, e ela me pediu para estar lá. Então pensei, por que não? E reservei o voo para ir. Eu chegaria cerca de uma semana antes do resto da família dela.
para que nós dois pudéssemos ter um tempo a sós antes que ela ficasse ocupada com toda a família lá para a ocasião. Ela ficou comigo no meu hotel durante esse tempo e decidimos que queríamos ir explorar alguns dos pontos turísticos históricos que Brasília tinha a oferecer. Eu nunca tinha estado lá, é claro, então a ideia me interessou e decidimos ir. Assim que chegamos ao nosso destino, passamos cerca de 4 horas andando e vendo todos os lugares, do Memorial JK, a Catedral, o Congresso Nacional e até o Palácio do Planalto. Foi uma experiência divertida e emocionante para mim ver todos esses lugares, já que eu tinha perdido uma viagem escolar no ensino médio para fazer uma visita a eles. Ana, na época, parecia apreciar meu interesse neles também. Divertimos muito. Depois que finalmente decidimos que já tínhamos andado o suficiente e estávamos prontos para voltar para o hotel, usamos o aplicativo para chamar uma corrida. Tínhamos usado antes para chegar e não tivemos problemas. Então, decidimos usar de novo para a volta. Ana fez o pedido no celular dela, enquanto eu me sentei na sombra e esperei. Eu estava bem cansado de toda a caminhada que fizemos e podia sentir meu corpo pronto para voltar para o hotel para uma soneca muito necessária. Depois de uns 10 minutos de espera, um carro parou na nossa frente, na beira da estrada. Ana me indicou que era o carro, já que o lugar onde eles pararam não era um estacionamento ou um lugar onde um carro pararia sozinho. Levantei e a segui até o carro, onde ela abriu a porta de trás e entrou, perguntando ao homem: "É o carro para Ana?" E ele deu um leve aceno, sem dizer nada. Então, eu a segui para dentro do carro e fechei a porta atrás de mim. Agora, olhando para trás, percebo o quão bobos nós dois fomos ao fazer isso. Deveríamos ter perguntado o nome do motorista e verificado se o carro correspondia ao do aplicativo. Eu não tinha acesso a nada disso, e ela fez o pedido no celular dela. Então não me passou pela cabeça fazer nada disso na hora, enquanto nós dois sentávamos no banco de trás do carro, que era uma minivan cinza. O motorista não falou conosco. Achei isso um pouco estranho, já que qualquer outro motorista que eu já tive, pelo menos me cumprimentaria quando eu entrasse ou confirmasse meu nome. Mas esse cara, nada. Ele começou a dirigir sem nos reconhecer, além do aceno que deu quando Ana perguntou se ele era nosso motorista. E eu percebi o quão estranho era, mas estava cansado e não estava com vontade de tentar interagir com o homem. Recostei a cabeça e apenas fechei os olhos. Então senti um toque no meu braço da Ana. Depois do que pareceu apenas 5 minutos de viagem, abri os olhos e olhei para ela. E ela não falou comigo. Eu podia ver que a expressão no rosto dela era de preocupação. E isso me fez perguntar o que exatamente a estava preocupando. Ela então apontou para o celular dela, que mostrava a rota que o carro deveria fazer para nos levar de volta ao hotel. Não demorei para perceber que o caminho que estávamos seguindo não era o que a rota indicava. Na verdade, era o caminho oposto. Pude ver o rosto de Ana perder a cor logo depois, quando uma notificação apareceu no celular dela dizendo que nosso motorista tinha chegado, seguida por uma mensagem do motorista perguntando onde estávamos. Meu coração afundou no estômago. Foi então que percebi o quão burro eu fui por não verificar o carro e o motorista antes de simplesmente entrarmos. A foto que estava no celular de Ana no aplicativo não correspondia ao motorista, e eu sabia que tínhamos nos metido em uma enrascada. Olhei lentamente para o motorista, mas não disse nada. Eu não sabia quais eram as intenções desse homem ou do que ele era capaz. E honestamente, eu não queria descobrir. Eu só sabia que naquele momento eu tinha que tirar a Ana e eu daquele carro. Inclinei-me para a frente e disse ao homem que tínhamos mudado de ideia e que ficaríamos bem se ele nos deixasse onde estávamos, numa tentativa de nos tirar da situação sem alertar o homem sobre o que sabíamos. Ele me olhou pelo retrovisor. No primeiro reconhecimento real que ele nos deu, desde que entramos no veículo, eu peguei o olhar dele enquanto ele me encarava sem dizer uma palavra, no que pareceu minutos, mas provavelmente foram apenas 10 segundos. Ele não parou o carro. No entanto, ele nem sequer disse uma palavra em resposta, e apenas continuou dirigindo o carro, como se nada tivesse sido dito. Minha paciência tinha acabado. E eu sabia que o que quer que esse homem tivesse reservado para nós não era bom. Então fiz a única coisa que me veio à mente naquele momento, e enfiei a mão no bolso, tirando meu canivete. Abri a lâmina, e sem perder mais um segundo, disse ao motorista: "Eu sei que você não é nosso motorista. Não sei qual é o seu plano aqui, ou o que você pensa que vai fazer conosco, mas eu tenho uma faca. E se você não parar este carro agora,
Não terei problema em usar a faca. Os olhos do motorista rapidamente me olharam novamente pelo retrovisor. E eu sabia que ele podia ver a faca firmemente em minha mão. Ele rapidamente parou a van e ouvi as portas destravarem. Ana e eu não perdemos tempo em sair daquele carro, o mais rápido que pudemos. No momento em que nós dois saímos, o homem acelerou. Nós rapidamente tiramos um momento para nos recompor, pois Ana estava tendo um ataque de pânico. E eu mesmo ainda estava tentando entender o que diabos tinha acontecido. Ana rapidamente pegou o celular e respondeu ao nosso motorista real, informando a ele nossa localização e perguntando se ele poderia vir nos buscar. O motorista real chegou em poucos minutos, e desta vez, nos certificamos de que era o certo. Contamos a ele tudo o que havia acontecido, e foi então que ele nos informou algo que me gelou o sangue nas veias. Ele nos disse que havia múltiplos casos recentemente de pessoas se passando por motoristas na área, pois era uma maneira fácil de encontrar muitos turistas e pessoas de fora da região, que não pensariam duas vezes antes de entrar em um carro, pensando que era uma corrida aparentemente. Muitas pessoas tinham desaparecido, e eles só podiam presumir o pior. Ele nos disse que tivemos sorte de ter percebido quando percebemos, e não termos nos afastado mais de onde fomos pegos, o que provavelmente foi a única razão pela qual o homem nos deixou ir. E claro, o fato de eu estar armado. Voltamos para o hotel sem problemas, e rapidamente relatamos o ocorrido à polícia. Demos a melhor descrição do homem e do carro que pudemos, e a polícia nos disse que nos ligaria com qualquer informação que pudesse encontrar. Nunca mais tivemos notícias deles, então presumo que o homem nunca foi pego ou encontrado. E isso me preocupa, que ele ainda possa estar por aí fazendo isso com outras pessoas. Novamente, percebi o quão bobos nós dois fomos depois de tudo isso, por não verificar de quem era o carro em que estávamos entrando. Mas que isso sirva de lembrete para todos que estão ouvindo. Façam exatamente isso. Sempre verifiquem seus motoristas e sempre se certifiquem de que estão cientes do que está ao seu redor.